Olá pessoal, tudo bem? Professor Edu Guedes na área. No vídeo de hoje vou apresentar um problema teórico envolvendo movimento retilíneo uniforme, MRU, e movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. Serão apresentadas 5 alternativas e devemos identificar a resposta correta para o problema proposto. Para resolver esse problema, será necessário ter um bom conhecimento dos conceitos de velocidade, aceleração, tempo e distância em MRU e MRUV. E durante o vídeo, vou explicar detalhadamente cada uma das alternativas e qual é a correta e quais as incorretas. Vamos para o problema. Então, o que diz aqui, ó? O problema. Sobre os movimentos retilíneo uniforme e retilíneo uniformemente variado, é correto afirmar que a alternativa A diz o seguinte: no MRU a velocidade é constante e diferente de zero. No movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração é constante e diferente de zero. O item B. No Sistema Internacional de Unidades, mede-se a velocidade em quilômetros por hora e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Alternativa C. Na equação horária x igual a 8 mais 2t no Sistema Internacional, o espaço inicial vale 2 metros. D. Alternativa D. Quando a velocidade é negativa, o móvel está andando de marcha ré. E no movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, a velocidade varia devido à aceleração ser variável. Então vamos logo começar aqui pela alternativa E. Então, no MRUV, a velocidade varia devido à aceleração ser variável. Vamos ver o que significa cada uma das letras aqui. M significa movimento. R, retilíneo, né? Remete a uma reta, a trajetória seria uma reta. O uniformemente variado, então ele vai variar, né? De forma uniforme, né? Então o que nós temos? Uniformemente variado, e essa variação vai remeter a qual grandeza física? Ela vai remeter à velocidade, certo? E essa variação tem a ver com a velocidade, e essa velocidade tem que variar uniformemente. Então, quer dizer o quê? Que ela tem que variar de forma sempre na mesma proporção. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter o quê? Uma aceleração com valor igual, constante. Então, essa aceleração, ela não pode ser variável. Ela tem que ser constante. Então, por isso, a nossa alternativa E, ela está incorreta. Então, vamos lá para a alternativa D. Quando a velocidade é negativa, o móvel está andando de marcha ré. Então, olha lá, nós temos velocidade negativa. Qual é a fórmula da velocidade? Velocidade é variação de posição dividido por variação de tempo, certo? Mas quando eu estou falando de velocidade dentro do MRU e do MRUV, nós estamos falando basicamente de deslocamento, certo? E esse deslocamento, ele pode ser o deslocamento é uma grandeza vetorial. Então, ele pode ser positivo ou negativo, mas não necessariamente, ó,
O que que eu tenho aqui, ó? ΔS vai ser, eu ia escrever posição, mas eu queria colocar com a letra P. Então, seria posição final menos posição inicial. Se eu tenho um eixo orientado aqui, ó, o sentido de crescimento dele é da esquerda para a direita, né? Aqui eu tenho mais infinito, aqui é a origem, certo? Né? Representado pelo numeral zero aqui. Então, se eu tenho uma posição aqui, essa posição é a posição inicial, e essa bem aqui é a posição final, não quer dizer o quê? Que um móvel, um carro ou uma moto, seja qual seja essa partícula, esse móvel, não significa que ele está dando marcha ré. Só está querendo dizer que o seu deslocamento foi negativo. Então, vou pegar uma outra cor aqui. Se eu tenho um carrinho aqui, ó, ele está apontado para lá, beleza. Se alguém está empurrando ele, ele vai vir de costa, né? Vai vir de marcha ré para cá. Mas não necessariamente isso vai acontecer. Eu posso ter o seguinte, eu vou desenhar aqui em cima, mas é a mesma ideia, tá? Ele vai estar em cima da pista ali, ó. E o carrinho, ele estaria mudando a sua posição e estaria diminuindo a sua posição em relação ao que? Ao meu marco zero, certo? Então, não necessariamente ele tem que voltar de costa ou marcha ré. Ele apenas vai estar diminuindo a sua posição em relação ao nosso referencial, que seria o marco zero. Então, está diminuindo a distância entre o marco zero e a posição que ele se encontra. Tá? Então, não significa que ele está andando de marcha ré. O que significa é que a posição em relação ao marco zero está diminuindo, ok? Então, é um deslocamento negativo. Então, é por isso que não é. Então, isso aqui, ó, não significa que teria que estar andando em marcha ré. Por isso que essa aqui é a incorreta. Na equação horária x igual a 8 mais 2t no sistema internacional, o espaço inicial vale 2 metros, aí a gente tem que ver. Ó. Tá, ele está dizendo aqui que é posição, né, o x. Então eu tenho aqui ó, x igual a 8 mais 2t. Beleza. Posição para a gente aqui ó, é s, né? A equação, a função horária da posição aqui seria s igual a s0 mais v vezes t. Então, segundo a nossa função horária da posição, aqui é a equação horária da posição, nós temos o quê? Que o 8 está sozinho, então seria a posição inicial. O 2 estaria acompanhando a grandeza tempo, né? Então seria na verdade a velocidade isso aqui. Então isso aqui, ó, está incorreto. O 2, na verdade, seria metros por segundo, seria a velocidade constante do móvel, ok? Então, por isso que não seria essa aqui, por isso que essa estaria incorreta. Isso aqui, a posição inicial, na verdade, é 8 metros, ok? Então, deixa eu trocar de cor aqui, ó. Essa aqui estaria incorreta. No Sistema Internacional de Unidades, mede-se velocidade em quilômetros por hora e aceleração em metros por segundo. Ó, não é porque eu estou mudando a,
Não era para ter saído esse risco aqui? Vou pegar aqui, ó. Não é porque eu estou mudando a grandeza que eu mudo só as suas unidades, tá? Então, o que que eu tenho? É, a velocidade no sistema internacional, aqui eu tenho variação de posição, né, deslocamento, e aqui eu tenho variação de tempo. No sistema internacional, o comprimento ele é dado em metros, então eu coloco aqui metros e a unidade de tempo no sistema internacional é o segundo. Quando eu estou falando de aceleração, aceleração é variação de velocidade dividido por variação de tempo. Então eu tenho aqui, ó, variação de velocidade, né? Aqui é a velocidade e aqui eu tenho o tempo. Então a aceleração vai ser, se eu ajeitar um pouquinho esse aqui, vai ser metros por segundo ao quadrado, certo? Não é porque eu estou mudando a grandeza que vai mudar as unidades, irão mudar as unidades. Na verdade, eu continuo utilizando as mesmas unidades para as grandezas correspondentes. Então, no sistema internacional, a unidade de comprimento é medida em metros e a unidade de tempo é medida em segundos, tá? Então, por isso que a letra B estaria incorreta. Então, bem aqui, ó, a velocidade teria que estar em metros por segundo. Então, só me sobra a letra A. No MRU, a velocidade é constante e diferente de zero. No movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração é constante e diferente de zero. Então, beleza. Ó, no MRU, eu tenho velocidade constante. Isso quer dizer o quê? Que sempre vai ser o mesmo valor. E para que isso seja verdadeiro, a, a, eu não tenho que ter aceleração, né? A aceleração tem que ser nula, tem que ser igual a zero. E a velocidade também tem que ser diferente de zero, porque eu tenho que ter movimento, senão eu não teria um movimento aqui, certo? No movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração é constante e diferente de zero. Lá no item E, eu comentei, a mudança de velocidade, ela tem que ser proporcional, sempre tem que ser, alterar seu valor a mesma taxa. O incremento tem que ser igual, né? Se eu digo que a velocidade de um objeto ele tem 20 metros por segundo, se aumentar, né, uma para uma próxima, um próximo instante, eu observar um incremento da velocidade e falar que a velocidade agora é de 25 metros por segundo, ó, houve um incremento de 5 metros. Para que eu tenha movimento retilíneo uniformemente variado, no próximo incremento eu tenho que ter o quê? 30 metros por segundo, porque tem que ter a mesma taxa, o mesmo incremento de 5 metros por segundo, certo? Então, esse incremento tem que ser constante, no caso aqui, ó, foi de 5 metros por segundo ao quadrado, e ele tem que ser diferente de zero, porque se ele for igual a zero, ele deixa de ser um movimento uniformemente variado e passa a ser um movimento retilíneo uniforme. Aí deixa essa afirmativa aqui inválida, tá ok? Então, a alternativa A é a que é a correta, porque a velocidade constante é diferente de zero e a aceleração no MRU e no MRUV a aceleração é constante e diferente de zero. Então, a alternativa correta é a letra A. Bom, pessoal, essa seria a forma de resolver e analisar todas as alternativas do problema, tá?
Espero que tenham gostado do problema proposto. Lembre-se de que a prática de resolução de problemas é fundamental para o aprendizado de física e quanto mais vocês praticam, mais habilidosos se tornarão. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a solução do problema, deixem nos comentários que estarei pronto para ajudar. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos. E não esqueçam de deixar o like e até a próxima resolução. Um abraço. Fui!